Outro olhar. Outro olhar é com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. O Laboratório de Biologia Molecular do ISECMAR, inaugurado em 2012, tem a coordenação do professor Ivandro Rocha, doutor em Biodiversidade, Genética e Evolução. Ivandro Rocha é membro do Centro de Observação, Investigação e Investigação Ambiental, COIA. Vai explicar-nos a convivência entre o Laboratório de Engenharia de Biologia Molecular e o COIA. Ivandro Rocha tem participação também no projeto de conservação dos ecossistemas. Ivandro Lopes, peço desculpas ao Ivandro Rocha, que é presidente do Sindicato dos Magistrados Judiciais. Ivandro Lopes dizia, tem também participação no projeto de conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão e tem a seu cargo a investigação genética. No nosso caso, aqui em São Vicente, como nós somos um laboratório dedicado à genética marinha, começamos marinha e vamos para terrestre também, temos dedicado a vários projetos, inclusive vários projetos que necessitam dessa tarefa, eles nos solicitam ou nós estamos integrados dentro do projeto e nós vamos fazendo as coisas aqui em Cabo Verde, diminuindo a questão de envio de amostras para fora, que fica muito mais burocrático. Então, eu estou envolvido em vários projetos com objetivos diferentes, também com outputs diferentes. Eu tenho conhecimento que, como investigador, faz parte de uma organização não governamental que tem uma ação, digamos, silenciosa. Nós fazemos parte do Centro de Observação e Investigação Ambiental, designado do COIA. Tem um caráter de centro de investigação, mas o caráter de associação. Então, nós fazemos muita investigação, ou apoio à investigação, muitas vezes de forma silenciosa. Muitas vezes candidatamos a fundos para desenvolver projetos. Por exemplo, o Plano de Gestão de Corais de Cabo Verde foi desenvolvido pelo COIA. Foi um dos documentos solicitados pelo governo anterior. Então, nós temos vários trabalhos paralelos que nós fazemos, o Centro de Observação e Investigação Ambiental, que muitas vezes não está muito visível, mas que vai repercutir em trabalhos de investigação noutros projetos. Projetos de tubarão, por exemplo, que está a acontecer em Santo Antão, o COIA participa, o projeto de marcação de tubarão azul nas águas de Cabo Verde, o COIA participa também no mapeamento de corais, no desenvolvimento, por exemplo, do plano estratégico para o GFSGP, o Small Grant Program, foi o COIA que fez a primeira versão e a segunda versão também. O COIA tem trabalhado em vários projetos e muitas vezes esses projetos não têm dado muita visibilidade, mas são projetos estratégicos para a investigação ou mesmo para a educação ambiental. Vamos ver o seguinte, há um grupo de investigadores que criaram o centro para conseguir financiamentos porque há dificuldades do Instituto, enquanto tal, conseguir recursos financeiros para a investigação? Por exemplo, existem vários financiamentos que são financiamentos direcionados para associações, não são direcionados para institutos nem para universidades. Então, o COIA está habilitado para ir a esses financiamentos. Também existem formas também de fazer a investigação com parcerias mais horizontais. E o COIA participa em vários projetos, juntamente com suas congêneres em outras paragens, que nós podemos simplesmente fazer essa investigação paralela e ter resultados super interessantes que muitas vezes diminui a questão burocrática, por vezes trabalhar com uma universidade com um nível de organização diferente, que requer muita burocracia. Os centros lá fora também já não fazem isso. Eles têm os centros de investigação, que têm a sua identidade jurídica e eles trabalham diretamente com centros com o mesmo caráter. Às tantas, é uma forma horizontal de trabalhar e que, ao nosso ver, tem dado frutos, porque não exige muitas vezes esforço financeiro, existe mais esforço humano. Nós fazemos o nosso trabalho dentro do Instituto normal, mas dentro do COIA nós podemos fazer um trabalho de investigação mais direcionado com os poucos recursos. Para esclarecer mesmo, os membros do centro são todos professores do ISECMAR? Temos professores e temos estudantes, temos pessoas de fora que são investigadores, ex-estudantes da universidade, pessoas singulares também, investigadores que não trabalham na universidade, mas que também fazem parte do COIA. Qual é a importância para Cabo Verde do laboratório
de genética que está instalado no ISECMAR? O laboratório de biologia molecular e praticamente genética, dentro do contexto cabo-verdiano, tem uma importância enorme. Foi criado há mais de 10 anos aqui no âmbito de um projeto, o projeto Biotecmar. O laboratório tem atuado na caracterização genética das espécies. Em 2017 tive o fortuna de ganhar também um projeto que é o Biocatalog aqui, para manter uma coleção biológica em Cabo Verde e auxiliar a investigação, e o laboratório vem ter outro papel, que é basicamente fazer identificação genética praticamente de quase todas as espécies que estão a ser identificadas, entre peixes, entre crustáceos, moluscos, etc., que estão a ser coletadas, e nós estamos a puxar para aqui, para Cabo Verde, para aqui, para ISECMAR, para São Vicente, a investigação ligada a esse ramo da identificação genética, e que futuramente, em breve, né, vai dar frutos enormes, porque a nossa base de dados já está enorme também, e já estamos na fase de começar a publicar os dados, e os frutos vão ser enormes. É importante também porque nós temos tido até agora uma enorme carga de trabalho, não só com os projetos, mas com os projetos académicos. Nós temos vários estudantes que vêm fazer trabalhos e que utilizam o nosso laboratório para fazer os seus trabalhos. Estudantes de mestrado, doutoramento, licenciatura mesmo. Eles fazem trabalho de genética e têm dado o seu contributo para o enriquecimento da bibliografia e do conhecimento das espécies de Cabo Verde, e o laboratório tem tido um papel fulcral nesse ecossistema todo. Utilizar um laboratório é coisa fácil? O laboratório de biologia molecular é um laboratório com algumas regras um pouquinho mais restritas, muito por causa também do custo. O custo por amostra muitas vezes fica muito aquém dos outros laboratórios, mas os laboratórios comuns aqui não é fácil, exige uma formação. Normalmente os técnicos que têm colaborado comigo foram ex-alunos e têm uma formação prévia em genética de populações, em biologia molecular, e depois, quando vão para o laboratório, já continuam a ter mais uma formação contínua com palestra, com workshops e com formação que vamos fazendo ao longo dos anos, e depois acabam por aprender fazendo. Só que é um laboratório muito caro. É um laboratório que só para processar uma amostra muitas vezes fica o custo total do processamento de uma amostra fica à volta dos 50 euros. É um laboratório muito barato, mas nós desde 2012, quando montamos o laboratório, nós assumimos essa biologia de trabalho, assumimos que nós queremos fazer isso, e até agora, com o auxílio dos parceiros, dos projetos, nós temos conseguido manter o laboratório de pé. Mas não é pera doce muitas vezes. O laboratório então já completou 12 anos, qualquer dia. O laboratório precisa crescer. Esse crescimento, a atualização dos equipamentos, qual é a via encontrada? Nós temos deparado com esse problema do crescimento, mas eu estou a falar do crescimento em dois níveis, posso dizer até 3. O crescimento em nível de espaço. Nós não temos tido muito espaço para fazer o laboratório crescer. Nós sabemos os recursos que nós temos em Cabo Verde são limitados, e também na criação da Universidade Técnica ainda nós não vislumbramos algum espaço para fazer o laboratório crescer. Temos proposta para fazer crescer o laboratório e não conseguimos. A nível de equipamentos, ainda temos um manancial de equipamentos que nós recebemos na altura. Algum ficou velho, é lógico, ou danificado, e temos vindo a buscar parceiros para adquirir mais equipamentos ou equipamentos mais novos. Infelizmente nós temos alguns parceiros que no âmbito de projetos nós temos conseguido alguma coisa, não muito, mas nós temos conseguido manter os velhos equipamentos ali e fazer o trabalho como desejado. Neste momento, por exemplo, nós recebemos alguns equipamentos de Portugal que seguramente estão a fazer o seu trabalho e a nos auxiliar muito nesse sentido. Mas manter o laboratório já com 12 anos, com aquele nível de equipamento e aquele nível de trabalho, nós sabemos que algum dia aquilo vai falhar se não houver investimento
mas investimento a sério com outros equipamentos mais novos ou equipamentos também modernos. Fazer um projeto do tipo para ampliar o laboratório não é difícil. Nós podemos fazer o projeto, a busca de financiamento que muitas vezes é um pouquinho difícil. O investimento inicial é um pouquinho elevado, há que fazer esse investimento, mas que depois o retorno é seguramente viável e em pouco tempo, porque o laboratório de biologia molecular hoje em dia muita coisa não se consegue identificar, não se consegue vislumbrar o resultado e por via genética se consegue facilmente chegar a esse resultado. E é uma ferramenta imprescindível em todas as áreas de saúde, a área de ambiental, mesmo a área de diagnóstico, nós vislumbramos ali oportunidades para que possamos algum dia pensar em oferecer serviços, desde que haja modernização do laboratório e o seguimento das normas, que são normas internacionais para a prestação daquele tipo de serviço que nós queremos oferecer. Mas é uma questão de simplesmente um investimento inicial, ter um investimento inicial nesse sentido, que depois aquilo despoleta naturalmente para oferecer serviços à comunidade. E a comunidade está a clamar por isso, porque nós estamos numa região geoestratégica muito importante. Cabo Verde está numa zona muito importante que muitas vezes os nossos parceiros para nos oferecer alguns serviços ou fazer algum tratamento de dados ou fazer algum processamento de amostras está mais próximo na Europa, nos Estados Unidos, e já até enviei sequências, já solicitei sequências em zonas tipo Filipinas porque tinha um preço mais barato. Ou seja, nós podemos fazer isso devido à nossa região estratégica, nós podemos oferecer um serviço que aqui na nossa sub-região ainda é muito incipiente. Então, há tudo para crescer, não é? Há tudo para crescer. O crescimento está aí à vista. Nós já mostramos, nós temos trabalhos já mostrados, já mostramos, já damos prova o que somos capazes. Nós somos capazes de fazer muita coisa, mas que nós somos limitados pelo tamanho e do nosso laboratório. E nós, como tu dizes, nós podemos, há todo um ecossistema para crescer, só basta termos um financiamento adequado para ter técnicos e equipamentos e reagentes ali e, claro, ter um espaço um pouquinho maior para montar o laboratório melhor para oferecer serviços. Naturalmente que com todo este oceano comum, não é? Não se pode falar numa genética marinha tipicamente cabo-verdiana, ou há características próprias dependendo da situação geográfica? Júlio, é uma coisa muito... Essa pergunta, por acaso, é muito pertinente. Sabes, eu tenho trabalhado em várias espécies. Desde 2007 eu tenho trabalhado em muita coisa. E o que é que eu tenho visto, inclusive o meu colega o Rui Freitas também já publicou algo sobre isso, a nossa genética é particular. O que nós temos em Cabo Verde difere muito do resto do planeta. Nós temos coisas que só existem em Cabo Verde, é endémico. E nós temos coisas que existem na nossa sub-região, vêm desde Canárias até Cabo Verde, mas Cabo Verde mostra a sua particularidade, mostra a sua morabeza crioula e só com dados genéticos nós podemos dizer que é diferente, é uma coisa diferente e muitas vezes existe muita variabilidade do que existe em Cabo Verde com o que existe em Canárias, que é aqui perto. E já encontrei até similaridades com Açores, mas depois vamos ver mais a fundo dos Açores com Cabo Verde, mais no DNA, e nós conseguimos ver que a nossa genética é completamente diferente, mostra muita variação, muitas coisas às vezes não são nem espécies, são subespécies que nós temos em Cabo Verde. E isso eu debruço-me somente em poucos grupos que eu tenho trabalhado, mas quando eu vou para outros grupos, eu passo de um peixe para um molusco, por exemplo, já consigo ver muita
variação. Eu passo de um molusco para uma esponja, muita variação também. Ou seja, nós temos um endemismo aqui em Cabo Verdeano super interessante que se nós explorarmos isso, a Cabo Verde vai ser seguramente o hotspot de biodiversidade genética. Já é um hotspot de biodiversidade marinha, por ser um hotspot de biodiversidade genética. Evandro Lopes, entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. O Laboratório de Biologia Molecular do ISECMAR tem grande importância no contexto de Cabo Verde e tem atuado na caracterização genética das espécies já com uma expressiva base de dados. A nota vem então do professor Evandro Rocha e que também tem a coordenação do laboratório desde a sua instalação em 2012. Esteve a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Outro olhar.